estar orando, o Alex vai estar orando, eu queria que você também orasse, conversasse com Deus. Volto a falar mais uma vez, vou falar sempre, você está na sua casa, lugar de conforto, de intimidade, mas eu pediria a você que você agora se aquietasse no seu sofá, na sua cadeira, enfim, no seu quarto, cama, e ouvisse a voz de Deus. Tenho certeza que o Espírito Santo ele quer ministrar o seu coração, ele quer falar com você. Então, ouça a voz de Deus em nome de Jesus, dá a atenção, dá esse tempo para Ele e que possamos crescer nesse momento um pouco mais, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, ore conosco, por favor, em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Amém, Louvamos Deus. a Ti, Senhor, por essa oportunidade. Verdade, Pai. Estarmos aqui, Senhor, pensando juntos acerca, Senhor, da Tua palavra. Amém, Deus. Creio em Deus que será, Senhor, um tempo proveitoso, um tempo de crescimento, Senhor. Um tempo preparado por Ti. Amém, Deus. Ó Deus, que vidas venham ser edificadas por intermédio, Senhor, desta live, por intermédio, Senhor, deste estudo. Ó Deus amado, que elas possam, Senhor, terem as suas dúvidas sanadas, respondidas, ó Deus. Amém, Pai. Mas que a Tua graça, Senhor, se faça presente, porque sem ela, ó Deus, nada podemos orientar, nada podemos fazer. Verdade, que o Teu Deus. Espírito tenha liberdade também, Tem sim, aqui Deus. nesta noite, para convencer, para ensinar, para direcionar. Nós pedimos, ó Deus, o Teu discernimento. Ó Deus amado, sabemos Amém, que Deus. os tempos, ó Deus, os dias são difíceis, ó Pai, parece até repetitivo estar, Senhor, sempre orando assim, mas muitos de nós, Senhor, não se preparou, para não dizer todos, ninguém se preparou para este momento, mas Verdade, o Senhor e a Sua graça têm permanecido fiéis, Senhor, a nós, Senhor, neste tempo. Amém, Deus. Que o Senhor venha alcançar lares, ó Pai, por Alcança, intermédio sim, dessa Senhor. live e edificar vidas. Amém, Esta, Deus. Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então nós vamos estar meditando aqui, livro de Mateus, vou estar abrindo aqui agora. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 24. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 24. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. A partir do 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, não cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Só até aí. Esse texto ele é bem conhecido, nós conhecemos esse texto, você conhece esse texto, eu não tenho dúvida alguma que você já ouviu várias mensagens a respeito, você já meditou nesse texto e Deus já falou contigo. Mas ele é bem pertinente o que nós estamos passando agora, o que está acontecendo, e a palavra de Deus ela se renova a cada dia em nós. Então eu tenho certeza que Deus quer usar esse texto e falar ao seu coração. Amém? Nós começamos a ler aqui o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Amém? Por isso vos digo, esse por isso ou portanto vos digo, aí agora eu só queria rapidinho dar uma pinceladinha no versículo 24 com você. Para eu entender esse diálogo, eu preciso entender o que está antes,
E o 24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou há de se dedicar e desprezar o outro. Não podeis servir a dois senhores, a Deus ou a Mamon. Por isso, aí entra o 25. A ideia do 24 aqui agora, a gente precisa entender o seguinte: existe uma preocupação de Jesus com os seus discípulos. Isso é bem claro, é bem nítido. Ele está preocupado. Preocupado com o quê? Porque Cristo, ele é o meu Senhor. Ele é o nosso Criador. Então a preocupação de Cristo para os seus discípulos, calma aí, eu não quero que os meus discípulos se dividam em me servir e a servir ao outro Deus. Então entenda uma coisa, ele está preocupado. Então essa preocupação leva a Cristo a dar esse ensinamento. Eu estou tão preocupado em que haja a divisão dentro da congregação, na igreja, na mente das pessoas. Uns estão servindo a mim e outros não vão servir a mim. Por isso eu digo a vocês, não andeis ansiosos. Então, de antemão, a gente tem que ter o seguinte: a ansiedade, ela é uma preocupação de Cristo, porque a ansiedade pode dividir a igreja. Isso é bem interessante isso. A ansiedade pode dividir. Amém? Primeira coisa que nós vamos falar aqui, olha só, você é inteiro do Senhor. Eu sou inteiro do Senhor. Nós não podemos dividir, amém? Eu não posso estar servindo a Deus e a outro Deus, amém, Alex? É verdade. A conotação desse texto, ansioso, no grego, ele vem nessa conotação mesmo, de estar dividido. É bem interessante esse texto, que Jesus, ele começa falando sobre ansiedade e ele termina falando sobre ansiedade. No verso 25 ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E ele termina no verso de número 34, embora o pastor Alexandre ele não tenha lido, mas é o que finaliza aqui o texto, quando ele diz que basta cada dia o seu mal. Essa questão da ansiedade para os nossos dias é um assunto bem pertinente. Segundo a revista Time, eles falam ali, eu não lembro qual foi o ano, mas eu li esse artigo um tempo atrás, que a geração anterior é a geração conhecida pelas mãos calejadas. A nossa geração é a geração conhecida como a testa franzida, ou seja, da questão da ansiedade. É bem verdade que a ansiedade ela é uma patologia. Ela é algo que já é comprovado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, mas a gente vai discorrer dentro do texto. A gente entende, como o pastor Alexandre falou, que o cristão ele não pode andar dividido. E a ansiedade, ela me impede de muitas coisas. Quer ver um exemplo que é bem pertinente para o texto? Orar. Pega um indivíduo totalmente ansioso e coloca ele para orar. Ele não consegue desenvolver a oração. Por quê? Porque a cabeça dele é um turbilhão de coisas. É um turbilhão de informação. E nós vivemos num tempo de muita informação, o tempo inteiro, que na década de 70 eles conseguiam assimilar 10%, hoje a gente está 1000% à frente dele. Tem uma pessoa que eu gosto de ouvir muito, que é o Dr. Augusto Cury, e eu até aconselho os irmãos que estão nos assistindo a ver uma entrevista dele com o Lázaro Ramos, eu assisti no Canal Brasil, e ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, que é algo muito pertinente, e eu estava vivendo assim um tempo. Até cheguei aqui compartilhar com os nossos pastores, pastor Elvis, pastor Henrique, são pastores aqui da nossa aliança, que eu não estava conseguindo desenvolver a oração, porque eu já tenho essa questão da ansiedade muito latente em mim. Então, depois de eu assistir essa reportagem, eu comecei a me policiar. E Jesus, ele está falando aqui, para que os seus discípulos não andassem ansiosos, dentro desse contexto mesmo, para que eles não fossem divididos. Porque se eles se entregassem a ansiedade, com certeza eles não conseguiriam desenvolver aquilo que Deus tinha preparado para eles. O Alex falou algo aqui, eu sou muito ansioso, né? Tem esse... Somos, né? Esse é exatamente o que eu ia falar. A nossa sociedade, ela puxa o indivíduo, ela puxa o homem para ser ansioso. Ela monta a cama da ansiedade para o indivíduo deitar. Passa a ser comum. Então o indivíduo fala, eu não sou ansioso, tu nem acredita, né? Como é que ele não é ansioso? No sistema que nós vivemos, tudo tem que ser corrido, tudo é para ontem, tudo tem que acontecer da nossa maneira.
o indivíduo é ansioso? A preocupação de Cristo é exatamente essa. Ele falou sobre a oração. Ele deu esse exemplo, eu queria continuar com esse exemplo. O indivíduo ansioso, ele é distraído. Olha o que Cristo está falando, 2 senhores. A mente dele se divide. Então, eu não consigo me concentrar. E o Senhor nos convida a estar nele, a descansar nele. Então, a ideia, o indivíduo que não tem ansiedade, que descansa em Deus, a mente dele é centrada. E o indivíduo que tem a mente distraída, ele sofre, o corpo sofre. Ele não dorme bem, ele não consegue fazer bem as coisas, não desenvolve as coisas. Então, a primeira coisa que nós devemos entender aqui, que Cristo está falando, ele está querendo cuidar da sua igreja, para que a igreja ela tenha a sua mente voltada para Deus, não se divida. E ele fala, por isso, não sejais ansiosos. Nós estamos falando sobre uma sociedade hoje que é completamente ansiosa, completamente preocupada. Você falou da mente, né? A mente síndrome do pensamento acelerado. Você está sempre um passo à frente. A mente não consegue, o corpo não se coordena com a mente. Aí a pessoa vive esquecendo as coisas, né? A pessoa está fazendo uma coisa, ela faz uma coisa pensando em outra. Ela está sempre um passo à frente. Exatamente. É como se eu estivesse aqui, nós estivéssemos aqui na entrevista, mas eu já estou pensando quando eu vou chegar em casa, o que eu vou fazer. Ele está sempre um passo à frente. E a gente, pessoal dessa época, meu filho fala muito isso para mim. Meu filho Levi, ele é totalmente ao inverso da sociedade. Ele é bem devagar, escova o dente devagar, come devagar. E às vezes eu falo, vambora. E, pai, eu estou no ritmo certo, é você que está acelerado. E é verdade. É verdade. E Jesus, ainda dentro desse verso 25, ele fala de coisas que, é claro que lá no contexto de Jesus tinha outra conotação, como comida, bebida e vestuário, mas trazendo para o nosso contexto hoje, comer, beber, vestir são coisas básicas, mas para o ansioso, até a escolha de uma roupa amarela, uma roupa branca, é uma coisa dilema desesperador. Eu trabalho com pessoas, nós somos pastores na igreja que eu decido por ela, algumas coisas que eu sei que vai trazer conflito. Exemplo, tem 2 cadeiras para serem escolhidas, uma preta e uma branca. Eu já escolho porque eu sei que se eu colocar aquela pessoa que tem aquela devida patologia, ela vai entrar em parafuso, a preta ou a branca ou a vermelha. E a gente precisa entender, e aí eu falo para você de uma pessoa que procurou ajuda. Eu fiz terapia, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer, tem pastores que têm vergonha de falar, eu não tenho. Me ajudou muito a controlar essa minha questão da ansiedade. A ansiedade é você se preocupar demais com o futuro, é diferente da depressão. A depressão você se preocupa demais com o passado. Mas se você sofre com isso, procure ajuda. Segundo o doutor aí, Hernando Dias Lopes, ele fala que essas questões emocionais são tratadas como? Com terapia, medicação, oração e muita ajuda. Então, se você está dentro desse contexto, eu vejo pessoas que leem esse texto, pastor Alexandre, e falam assim, como eu queria ser assim, como eu queria, e isso vai fazendo a pessoa ficar cada vez mais ansiosa, porque ela não consegue ser assim. Aí já se trata de uma patologia. Cristo, então, ele está preocupado com a sua igreja, ele vai discorrer aqui um método, né, uma fórmula, se é que você pode dizer assim, mas ele vai dizer exatamente assim, um meio para que eu possa descansar em Deus e jogar essa ansiedade fora. Ele começa a conversar com a sociedade. Aí nós vemos para o versículo de número 26. 26, nós estamos no 25, 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Primeiro, Cristo ele vai pegar o exemplo de aves. E as aves, elas existem, servem para nosso alimento. Cristo compara a ave com o homem. E sem dúvida alguma, o homem tem muito mais valor. Então Cristo coloca, olha o patamar do homem e a ave, né? E ele vai dizer, Deus alimenta as aves, quanto mais vocês. A primeira coisa que Cristo está ensinando aqui agora, ele está mostrando para o homem, você tem valor.
eu tenho valor. Então, se eu tenho valor, aí todo o contexto, nós vamos entender, ele está mostrando que Deus toma conta do homem. E Deus toma conta do homem, ele está mostrando, porque o homem tem valor. E o homem tem valor que nós conhecemos e entendemos que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, a primeira coisa para aquele que anda ansioso é entender, eu tenho valor, eu sou importante para Deus, eu sou uma pedra preciosa para Deus. E quando o homem não entende isso, ele se sente um qualquer um. Deus não se importa comigo, ninguém se importa comigo, as coisas não vão dar certo, vai dar errado na minha vida profissional, vai dar errado na minha vida familiar, vai dar errado no meu relacionamento, tudo vai dar errado porque eu não consigo me valorizar. E eu não me valorizo porque eu não me entendo que Deus me ama e me valoriza. Então a primeira coisa é nós entendemos o quanto Deus se importa conosco. E isso é tão claro na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele entregou Jesus por nós, ele entregou Jesus por mim. Então, nós estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo a nossa geração, um período único. Eu nunca imaginei viver isso, mas estamos vivendo isso, embora isso já era previsto acontecer, estamos vivendo. Mas nesse caos todo que nós estamos vivendo, Deus não nos abandonou. Deus está conosco. E esse texto escrito há 2000 anos atrás está nos ensinando hoje. Eu sou importante para Deus, por isso eu entendo que nesse caos tem pessoas ficando desempregadas. Verdade. Tem pessoas cheias de problema, mas Deus se importa comigo. Deus se importa com a gente, amém, Alex? Verdade. O pastor Alexandre ele falou aqui sobre algo que Jesus falou há aproximadamente 2020 anos atrás. E é uma pergunta que ele fez aos seus discípulos que nós devemos responder a essa pergunta também, que é no final do verso 26, nós estamos no verso 26, que diz, não valeis vós muito mais do que as aves? É uma pergunta que a gente precisa se responder, e às vezes diariamente. Qual é o maior? Quem é o maior? A vida ou o alimento? O corpo ou o vestuário? É um argumento tão simples de Jesus, mas com muita profundidade, porque nos leva a pensarmos que aquele que deu a vida é o mesmo que vai prover o alimento. Amém. Aquele que deu o corpo, que é maior do que as vestes, é aquele que vai prover as vestes. Então, quando o indivíduo ele entra nessa questão, eu não valho nada, eu sou desprezível, ele vai afundando cada vez mais e não vai entendendo o sentido da pergunta e do quanto Deus, como Pai, cuida. Porque se Ele deu a vida, pensa, os cientistas até hoje não sabem, eles sabem como é feito, como é gerado, mas eles não conseguem produzir vidas. A questão do alimento, a gente pode plantar, pode cegar, mas se ele não mandar a chuva, então não Deus em todo momento vai mostrando o seu cuidado com o homem, só que a gente vive tão ansioso, olhando para tantas distrações, que a gente deixa de olhar para os cuidados de Deus, que é todos os dias Deus está mostrando para a gente o cuidado dele. Isso me faz lembrar uma história que marcou muito a minha vida. Uma vez, eu não lembro quem foi o preletor, o professor que falou sobre isso, a questão do pai e do filho. Dificilmente, só se o pai for um cara totalmente descontrolado, que não ama a sua família, mas dificilmente você vai ver o filho batendo na porta do pai, à noite, de madrugada, acordando o pai, para lembrá-lo que ele precisa trabalhar no dia seguinte para trazer o sustento para casa. O pai já sabe que isso é responsabilidade dele. E às vezes a gente olha para o nosso pai, a gente acha assim, poxa, o alimento é o alimento, o vestuário é o vestuário, e eu não mereço tanto assim. Então a gente cada vez mais vai se afastando do sentido real da pergunta. O que vale mais? O corpo ou o vestuário? A vida ou o alimento? É uma pergunta que Jesus fez que a gente precisa se responder. E com essa pergunta interessante, eu sei a resposta. Você aí em casa sabe a resposta. O que vale mais, o corpo ou o vestimento? E você acha que Deus não sabe quem vale mais? Deus sabe quem vale mais. Nesse mesmo versículo ainda 26, que é interessante, quando Cristo exemplifica as aves do céu, as aves são irracionais.
comparando com o homem que é racional, passa-se a ter ideia de que o homem, ainda mais nós cristãos, tem-se a obrigação, o dever de confiar em Deus. Se as aves irracionais, elas confiam, elas entendem que o alimento vai chegar, mas e nós? Que somos a imagem, a semelhança de Deus. Então eu tenho compromisso, ainda mais como cristão, que tem a palavra. Nós temos aqui inúmeros testemunhos dentro da Bíblia que Deus foi fiel, que Deus zelou, que Deus guardou, que Deus restaurou. Calma aí, eu não tenho como cristão motivo algum, embora os problemas que eu venha passar, motivo algum para duvidar de Deus. Eu não tenho motivo algum. Eu tenho certeza que você não tem. Passamos por problemas, sim, passamos por dificuldade, estamos passando por problema, mas nesse problema eu sou convidado, nesse problema, a crer em Deus, a confiar em Deus, a esperar em Deus. A tempestade ela vem, mas depois vem a calmaria. Isso é normal. A tempestade vem e vem a calmaria. Depois da calmaria, a tempestade vem de novo e depois a calmaria. Essa é a nossa vida. Então, até aqui eu te faço um convite, por favor, em nome de Jesus, como cristão, aquele que conhece a palavra, que ouve a palavra, que tem um pastor, que é direcionado, eu e você, nós temos compromisso, nós temos obrigação de temer a Deus, de respeitar a Deus e crer em Deus, que Ele é o nosso provedor. Eu não posso ficar desesperado. Aí, se eu ficar desesperado, eu vou lá no versículo 24. Aí a minha mente está ansiosa e eu me divido, né? E a minha mente dividida, eu não confio em Deus de uma forma plena e aceitável que Ele quer. Correto? Passando aqui para o versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ele fala no versículo 27. E qual de vós poderá acrescentar um côvado, deixa eu ver, um côvado à sua estatura? Eu tenho uma outra versão aqui, que essa versão eu particularmente eu gosto mais, que é acrescentar um côvado à duração da sua vida. Por quê? Porque no passado, quando você fala de côvado, tinha esse côvado com medida linear e tinha esse côvado com medida de tempo. O medida de tempo do côvado é um curto espaço de tempo. E provavelmente aqui essa versão, para mim, é muito mais aceitável. É a ideia de que Cristo está falando, não adianta a sua preocupação pelo um breve tempo de vida. E isso acontece muito, né? Nós estamos muito corridos. Então, nós estamos hoje aqui, hoje é quarta-feira, e nós já estamos preocupados e domingo. Ele está falando exatamente isso. Eu estou aqui hoje, estou preocupado com o amanhã, com um espaço curto de tempo da minha vida. E qual o maior problema disso? Qual o maior problema que Cristo está nos ensinando? Que se eu estou hoje aqui, preocupado com o amanhã, hoje é quarta, né? Com a quinta, com a sexta, com o sábado, com o domingo, seja o que for, esse curto espaço de tempo, provavelmente eu não sou intenso no dia de hoje. É a pergunta que eu falo, do que valeu o meu hoje? Do que valeu o meu hoje? Se eu estou hoje aqui, vivendo o amanhã, preocupado com o amanhã. Então isso eu tenho que refletir, nós precisamos refletir com esse prisma. Eu tenho o hoje, a dádiva do hoje, e preciso viver intensamente. Isso é ruim, pastor, porque nós estamos hoje aqui, eu estou com minha esposa hoje, mas eu não curto a minha esposa, que eu estou preocupado amanhã, eu trabalho da minha faculdade, estou preocupado com as contas que eu tenho que pagar, eu tenho que preocupado com cartão de crédito, estou preocupado com o emprego. Isso é ruim. Eu não vivo intensamente com minha esposa, eu não vivo intensamente com meus filhos. Eu não vivo intensamente comigo mesmo. Por quê? Porque eu não cuido de mim bem, eu não durmo bem. Isso é horrível. E eu preciso dar a Deus a minha semana. Nós não fazemos nosso culto domingo. E sempre quando termina o culto domingo, o que nós fazemos? Nós oramos a Deus no final do culto e pedimos a bênção de Deus. Deus, abençoe a minha semana. É o que ele está falando, é esse côvado, essa medida de tempo, é a semana. E quando eu oro, Alex, Deus ele quer de fato que essa oração seja uma oração da minha alma. Você quer que eu abençoe a tua semana? Quer? Então descansa em mim. Amém?
Não é assim que devemos viver? Essa é a ideia? É bem assim. A questão dessa ansiedade, ela está muito atrelada à questão do controle. Sendo que a pessoa tenta controlar, mas ela não controla nada. Como você bem disse, a pessoa está vivendo sempre um passo à frente. Então ela é tirada de uma realidade do hoje. Então ela não consegue desenvolver, ela não consegue estar. É aquela coisa, esteja presente. Consegue entender? Aquela questão de estar presente. Porque uma coisa é eu estar aqui, outra coisa é eu estar presente. E isso por inteiro tem levado muitas pessoas, pelo menos é o que eu tenho ouvido nos gabinetes que a gente acaba fazendo, nós como pastores, não sei se compartilham isso com você, mas compartilham isso comigo, que até a questão do culto, do prestar culto, se torna difícil, porque ela não está presente. Ela está aqui, e às vezes a pessoa, o irmão está ao lado, e esse irmão ao lado fala para ela assim, poxa, que culto maravilhoso, viu que palavra, viu como Deus ministrou aquilo através do pastor Alexandre e tal? Não, eu não vi. Desligada. Porque na verdade ela estava, mas ela não estava presente. Associado a isso, a pessoa tem a necessidade, o ansioso ele tem a necessidade de controlar. Mas ele precisa entender, e Jesus ele fala muito bem no versículo de número 27, que tem coisas na vida que não tem como controlar. Não tem como. Ele fala, como você falou sobre o acréscimo de vida, você não sabe, filho. Eu estou aqui hoje, e o que eu tenho é hoje. Eu não posso estar preocupado se eu vou ter o amanhã, e a gente vai vivendo dessa forma, e acaba vivendo e valorizando as coisas que deveriam ser valorizadas, acaba valorizando coisas que não deveriam ser valorizadas, e dando mais ênfase às coisas que não deveriam. Se você for conversar com qualquer pessoa no estado terminal, no hospital, você vê muitos blogs, muitos artigos falando sobre isso. Quando são perguntados, a primeira resposta é: se eu pudesse voltar, eu daria mais tempo para meu filho, eu daria mais tempo para minha esposa, como você falou, eu estaria presente no momento em que eu estava presente, mas a minha mente estava desligada. Eu resolvi buscar ajuda, aqui trazendo uma experiência pessoal. Eu me lembro de uma ocasião onde nós estávamos na praia, Leandra, eu, as crianças, e eu não estava sentindo prazer naquele momento, a minha mente estava inquieta naquele momento. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu estou numa praia, lugar bonito, entendeu? Lugar que é para eu estar e eu não estou presente. Então ali eu resolvi buscar ajuda. E a gente precisa entender que tem coisas que a gente não vai controlar. Uma delas é a vida. Não tem jeito, você pode ficar ansioso, às vezes, vou trabalhar, a gente vai falar sobre isso, questão do trabalho mais à frente. Eu vou produzir, só que isso é gerado por um estado de ansiedade, não pela produtividade em si. O pastor Alex falando aqui, é importante nós percebermos o seguinte, que essa ansiedade que nós temos aqui, nós lemos o versículo 27, de acrescentar sempre, não estar vivendo o momento, está sempre à frente do nosso tempo. Isso, eu preciso entender isso racionalmente e alcançar uma maturidade para poder administrar a minha vida. Eu não estou dizendo que é uma tarefa fácil, mas Cristo vai nos ensinar, Ele vai mostrar, calma aí, de todas as vezes que você foi ansioso, resolveu alguma coisa? Não resolveu nada. Não resolve. Então, essa é a questão. Então, eu já aprendi ao empirismo, isso já aconteceu comigo. Eu fui ansioso e não me resolveu nada. Ganhei foi uma pressão alta, ganhei foi uma noite mal dormida, enfim. Ganhei dor aqui, dor lá, e não valeu nada. Então, a minha experiência também, ela precisa ser validada. Ela precisa ser, de fato, respeitada por mim. Calma aí, não vai valer nada. Deixa eu deixar um pouco, por isso que Jesus está pedindo que eu e você deixemos Deus ser o nosso Senhor. Porque é esse momento que, se eu caso não consiga, eu tenho um Senhor. Não, em nome de Jesus, Deus, guarda a minha mente. Deus, em nome de Jesus,
eu não quero, nesse momento, ficar pensando no meu amanhã, nesse problema. Eu quero descansar em Ti. Então, essa é a ideia. A gente pode falar. Só mais uma pincelada dentro disso daí. Se a pessoa não está conseguindo, tem que buscar ajuda. Porque aí foi algo que saiu do controle dela também. E buscar ajuda não é nada do outro mundo. Tem gente que, não, eu sou cristão. Eu estou falando isso porque eu tinha esses parafusos. Eu chamo, eu não sou crente, eu sou pastor. Então, esse negócio, como é que vai ficar para mim? Cara, foi a coisa mais libertadora para minha vida, foi buscar ajuda. E eu me lembro de uma outra ministração do pastor Renan Dias Lopes, que ele fala, quando a pessoa está com problema cardíaco, ela vai ao cardiologista e ela não tem crise nenhuma, independente de se ela é pastor ou crente, ou se a pessoa não tem crise. A pessoa está com qualquer patologia, diabetes, ela vai buscar o profissional da área. A questão da ansiedade, em alguns casos, ela se tornou uma patologia. Então, ela tem que buscar ajuda. De verdade, porque saiu do controle dela. Então, ela vai buscar uma ajuda externa para tratar aquilo, para que ela possa viver de verdade. Porque isso é um inferno, pastor Jane. De verdade, é um inferno. Você está e não está. E você querer estar. E quanto mais você quer estar, você não consegue estar. E isso vai virando um turbilhão na sua cabeça, então você precisa buscar ajuda sim. Só para nós concluirmos esse tópico, esse versículo 27, em relação à ajuda, nós como cristãos, nós temos o primeiro passo. O primeiro passo, você como cristão, é procurar o seu pastor. Você não tem dúvida alguma. Deus separou um líder para apacentar, para tomar conta de suas ovelhas. Então eu não tenho dúvida que um pastor, ele é um líder espiritual, e ele de fato tem a capacidade em Deus, ele tem uma unção, ele tem essa dádiva de Deus, e ele pode sim te ajudar. E o pastor pode, além de ajudar, te orientar a casos e casos, né? Então, hoje nós temos muitos profissionais, nós temos psicólogos, terapeutas, psicanalistas, que são pessoas que têm um preparo, de fato, e que vão ajudar, que vão abençoar. Mas todas essas pessoas, todas elas são instrumentos de Deus. Verdade. Eu não posso pensar que eu ir diante de um psicólogo que eu estou excluindo Deus. Pelo contrário, eu posso estar conhecendo um psicólogo, batendo um papo com ele, mas eu tenho certeza que o meu coração está em Deus e Deus vai usar a vida dele para me abençoar. São as suas ferramentas, são os seus meios. Amém? Então, eu acho que não tem que ter barreira tabu. Eu acho que esse tabu era muito mais algumas décadas atrás, tinha um tabu muito grande, que a igreja pensava, o indivíduo pensava, calma aí, eu tenho Deus, então eu não preciso de um psicólogo, eu sou espiritual, as coisas vão acontecer, o milagre vai acontecer. Não funciona bem assim, amém? Eu acho que Deus, ele, como o Alex falou, tem os médicos, enfim, não vou repetir. A gente precisa quebrar isso aí, e tem quebrado. Graças a Deus tem quebrado. No versículo 28, vestuário, ele fala 28, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Quando Cristo fala sobre vestuário, eu queria que você olhasse um pouco lá para trás. Porque quando você fala de veste, se você hoje, se eu falar para você, está preocupado com se você vai ter uma camisa amanhã para sair, você vai rir de mim. Pô, pastor, preocupado com camisa? Não tem nenhuma preocupação com camisa. Está preocupado com tênis, com calça? Não tem preocupação. Eu acho que é uma parte da sociedade que tem essa preocupação, porque para a gente é uma coisa muito simples. Ter uma camisa, você compra uma camisa R$5, enfim, é muito simples. Mas se você se reportar lá para trás, roupa era patrimônio. Uma roupa era patrimônio. Roupa é uma coisa muito cara. Dependendo da roupa, a veste que o indivíduo tinha, que um homem tinha, era muito cara. Então, Cristo, que às vezes a gente pensa, né, olhando o texto, que é muito simplório cuidar de Cristo. É simplesmente, ele vai me dar o pão, vai me dar a comida e ponto. Mas não funciona assim. Ele vai dar tudo o que eu preciso, até as coisas maiores. Então, ele está falando, eu vou dar a você. Você precisa de um carro para se locomover para o trabalho? Eu vou te dar esse carro. Não importa. Você precisa de uma casa para sua família em tal lugar? Eu vou dar a você essa casa. Você precisa de um bom emprego para sustentar? Eu vou dar a você um bom emprego. Então, quando você fala da comida, da bebida, do vestimento,
Cristo está pegando toda a necessidade do homem. Toda. Não é a necessidade básica tão somente, mas é tudo que nós precisamos. E é uma coisa que eu preciso entender. Que Deus, de fato, Ele quer que eu deixe que Ele controle toda a minha vida. Eu preciso entender que Ele quer controlar a minha vida. Mas, pastor, por que Deus quer controlar a minha vida? Ele fala no versículo 24, porque Ele é o Senhor. Já viu o Senhor que não tem controle da vida do servo? Que Senhor é esse, Alex? Fala aí. Não é o Senhor? Ele é o nosso Senhor, verdade, e Ele quer que confiemos nele. De fato, de verdade, eu volto a falar que Jesus ele vai pegando coisas simples. Ele faz praticamente a mesma comparação que ele fez com a questão das aves. E ele fala duas coisas, que os lírios, que eram aquelas florzinhas que ficavam lá na Palestina, bem colorido, bem bonito, mas quando elas murchavam, elas não serviam para nada. Para ser queimada, o texto vai falar para ser queimada depois. E ela está falando, olha só, elas não trabalharam para se vestirem desse jeito, ficarem tão bonitos. A questão do trabalho, o sentido de comprar, né? Quando você trabalha, não, tem gente que fala, Deus é o meu trabalho, Deus é o meu dinheiro. Quanto eu puder comprar, o mundo que se exploda. Então, Jesus está falando, olha só, com todo o teu trabalho, aí a gente vai lá para o lado de Salomão, quando ele compara os lírios com Salomão, com toda a riqueza, existem coisas que o dinheiro não compra. E uma delas é a tranquilidade de mente, é estar bem com Deus, é saber, sermos chamados de maluco. Mas por que você confia tanto? É algo que o dinheiro não compra. Por mais que trabalhemos, não vai conseguir comprar. E ele fala da questão também que quando a gente não consegue comprar, a gente consegue produzir. E ele estava falando sobre a questão do não fiam, eles não tecem, eles não produzem para si, mas qual é o sentido que Jesus está querendo trazer assim? Mas eles, tanto os lírios quanto as aves, sabem de onde vem o sustento. A questão é essa. É de onde vem o nosso sustento. Aí entra lá no verso 24 que você falou sobre a questão dos dois senhores. Eu confio mais no meu trabalho, ou eu confio naquele que provê o trabalho? Eu confio mais na minha habilidade de fazer, ou no poder de Deus, que não tendo nada traz tudo à existência? Então a gente precisa, Jesus ele vai colocando os discípulos dentro de questionamentos simples, que a gente traz para a gente mesmo. Poxa, por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão preocupado? E tem coisa que fugiu do nosso controle. Tem pessoas que estão desesperadas, porque não vão ter como pagar suas contas, não vão ter como comer, e elas estão preocupadas com isso mesmo, estão paradas. Então tem coisas que vão fugir ao controle. E eu preciso confiar em Deus. O segredo é a confiança e saber quem é o sustentador. Porque para muitas pessoas, o sustentador é o trabalho. O sustentador é a força do próprio braço. O sustentador é a ansiedade. O sustentador é aquela seguinte frase: se eu não fizer, nada acontece. Engano nosso. Engano mesmo. Porque é interessante, o Alex falou aqui, o poder de Deus, e me traz a memória aqui, que é bem interessante. O que Cristo pede para nós aqui, nós confiarmos, olha só, Ele pede para confiar no pouco. Quando eu disse em toda a nossa vida, mas ainda é pouco. O que é para Deus o pão de cada dia? O que é para Deus a veste? O que é para Deus a nossa casa? O que é isso? Mas para isso, vale a pena você pensar no que Jó fala no capítulo 26. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. E eu não posso esquecer isso como cristão, porque Jesus está falando, eu cuido do pouco, mas hoje eu sei que Ele cuida do macro. Ele está pegando toda a nossa terra e colocou em órbita. A terra, ela tem uma distância do Sol que Ele determinou. Se a terra se afastar um pouco do Sol, nós morremos de frio. Se aproximar um pouco mais, nós morremos de calor. Olha como Deus está cuidando, irmãos. Eu estou falando do Sol. Um astro de quinta grandeza extraordinário. Estou falando do globo terrestre. Eu estou falando dos 9 planetas que orbitam a nossa galáxia. E ele está simplesmente dando ordem com a força da sua palavra. Permaneçam. A nossa atmosfera.
o ar que nós respiramos, a nossa gravidade. Olha que ele tem tomado conta de tudo. Agora eu vou chegar, eu estou preocupado porque, ai meu Deus, estou preocupado porque, ai, a minha vida, essa pandemia, o coronavírus. Irmão, o que é o... Eu sei que eu tenho que ter... Por favor, Deus me livre, pastor Alex. A gente não está desprezando aqui, né? Deus me livre a ser libertino. Não sou libertino. Mas eu entendo uma coisa, quando Deus começou lá atrás, no Gênesis, a criar, haja, ele sabia de todas as coisas. E que Cristo está falando, ei, por favor, coloque a sua mente em Deus, no seu Senhor, e descansa no braço, na força do seu poder. E eu vou descansar e eu entendendo quem Ele é, o que Ele tem feito. Então, se eu olho para tudo que Ele tem feito, pastorzão, de coração, eu tô descansando em Deus. Vou tomar meus cuidados, não vou ser libertino, vou tomar cuidado. E vou no mercado, boto a minha máscarazinha, eu chego em qualquer lugar, eu boto álcool gel, tem álcool gel no carro, eu estou fazendo tudo certinho. Verdade. Mas a minha força não está numa máscara, não está numa luva e não está no álcool gel. A minha força está no Senhor, que me fez, que me criou e contou todos os meus dias. Ele contou todos os seus dias e Ele espera que você acredite nisso, que você descanse nisso. Amém? Só para o pessoal em casa não entrar em parafuso, que a gente está falando da palavra, mas às vezes no dia a dia é bem difícil mesmo, né? Você vê isso. Eu me lembro um tempo atrás, quando eu ainda não tinha casa própria, e eu passava pelas ruas, e a gente sempre tem aquela ideia assim, todo mundo tem casa. Todo mundo tem casa, por que eu não tenho casa? Eu sempre trabalhei, por que eu não tenho a minha casa própria? Por que eu não tenho... E essa era uma preocupação que tirava o meu sono mesmo. Eu trabalhava para conquistar minha casa própria, porque ninguém merece, quem vive aí pagando aluguel sabe o quanto é difícil. E eu muito preocupado, juntava dinheiro dali, às vezes acontecia uma emergência, tinha que gastar aquele dinheiro e nunca acontecia. Eu descansei. Eu falei, mas eu descansei de uma maneira errada, digamos assim. Eu comecei a falar assim, acho que eu não nasci para ter casa. Tem gente que vive o resto da vida pagando aluguel. Até que certo dia o meu tio, ele liga para mim, ele comprou uma casa em Coelho Neto, acho que é Coelho Neto, e ele falou assim, Alex, eu quero vender a minha casa. Eu falei, pô, beleza, bacana, mas eu quero vender para você. Ele, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não estou te perguntando se você tem dinheiro, eu quero vender para você. E eu sempre ouvi, assim, as pessoas, de confiar mesmo, que o Deus é aquele que cuida, Aí eu me fiz uma pergunta, de que valeu as minhas noites mal dormidas? Toda a minha ansiedade, se no final, aquilo que era, porque se você for ver, a gente vai entrar lá, Jesus ele não é contra a gente ter coisas, até mesmo porque Ele acrescenta coisas. Ele é contra a nossa mente dividida entre dois senhores. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, pô, eu era um bobão mesmo, era um bestão mesmo. Eu poderia ter descansado esse tempo inteiro. Então, para você que está nos ouvindo nesse momento, de repente você está assim, pô, pastor, eu estou na mesma situação. Entenda uma coisa, Deus, Ele sempre vai querer nos trazer para vivermos na dimensão dEle. Então, tem coisas que vão servir como experiência. Como o pastorzão mesmo falou aqui, o que adiantou, às vezes, toda a ansiedade, acarretou nele a questão da hipertensão e outras coisas. Só que ele aprendeu, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para confiar. Então deposite a sua confiança em Deus, porque Ele cuida. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha casa própria, estou bem descansado em Deus. Algumas coisas eu tive que aprender, porque existem pessoas que vão ter que aprender a confiar, e só se aprende a confiar no momento de caos. É nesse momento, é o momento mais propício. Sem ser aqueles pregadores aí pentecostais que vê milagre em tudo, mas o momento de hoje é um momento propício para milagre. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Olha só para a gente passar para outro versículo, nós vamos aqui conversando e eu nem sei do horário, nem sei como é que está o horário, quanto tempo nós estamos aqui. Oi? Tá, então, depois ver quanto tempo nós estamos aqui. Mas enfim, deixa só para terminar o versículo 28 aqui, que o texto vai dizer que eles não trabalham, 28, vê? Que eles não trabalham nem fiam. Agora só queria abrir um parênteses, já que nós estamos falando, explicando.
Jesus também não quer, de forma alguma, dizer para os seus filhos, para os discípulos, que eles vão ficar simplesmente com os braços cruzados. Que algumas pessoas pegam até esse texto, né? E vai para a literalidade e simplesmente, Jesus está falando para eu não trabalhar e que as coisas vão acontecer. Não, não funciona assim. Porque tem um texto lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que o apóstolo Paulo fala que aquele que não trabalha, que não coma. Verdade. Então, nesse aspecto aqui, é que Deus ele vai sustentar. E a forma que ele vai sustentar é nos capacitando. Amém? Isso tem que ficar bem claro para a gente. Ele vai nos capacitar. Ele pode sim fazer um milagre. Eu não creio. Eu não duvido que ele não possa fazer um milagre. Ele pode chegar simplesmente e do nada fazer alguma coisa acontecer para mim e para você. Acabou. Mas a ideia central é que ele quer nos capacitar a desenvolver para nós nosso sustento. Amém? Isso tem que ser bem claro para a gente. Só uma pincelada disso daí, que ilustra bastante, bem bacana isso daí, é o povo de Israel no deserto. Enquanto eles estavam no deserto, tinha maná, tinha comida, tinha provisão do Senhor. Eles chegaram na terra para trabalhar, filhão. Passou o Jordão. Produzir. Chega aí. E vamos que vamos. Não tem esse negócio de... eu falo uma coisa lá na nossa congregação de fé, Peniel, é que aquilo que você pode fazer, filhão, Deus não vai fazer. Mas aquilo que você não pode, aí é o momento de Deus. No deserto, o povo de Israel não podia. É isso aí. Mas quando chegaram até... Tem que trabalhar, tem que produzir, tem que plantar e vamos, porque eu dou o recurso necessário. Enquanto não se pode, amém. Mas podendo trabalhar, por favor, vamos trabalhar que Deus é fiel. Passando aqui, vamos tentar correr aqui rapidinho, nosso tempo está bem avançado. O versículo, o versículo 29. Cadê o versículo 29? E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Lembra que Cristo está falando para aqueles judeus que estavam ali. E quando Cristo faz a menção de Salomão, os judeus, com muita propriedade, eles sabiam quem era Salomão e a glória que Salomão tinha. Salomão era um homem muito rico, muito poderoso no seu tempo. Um homem que conquistou bastante. Então isso aguçou a mente daqueles homens a saber que realmente Deus é capaz de ser o provedor deles. Porque o exemplo que Cristo dá é Salomão. Não pegou ninguém pequeno, não. Ele pegou um homem grande e para abrir a mente deles, para de fato fazer com que eles pudessem descansar em Deus. E a mesma coisa para a gente. Ele de fato ele quer que descanse. E quando se faz a menção de Salomão, ele está dizendo: não importa a sua dificuldade, não importa o tamanho da sua barreira, eu posso fazer na sua vida algo extraordinário. Não importa o quanto você esteja passando por dificuldade, por problema, volta a falar que é inerente a esse mundo passar por dificuldades, por problemas, mas eu sou poderoso para fazer na sua vida infinitamente mais daquilo que você pensa. Então ele dá logo o exemplo de Salomão. Então é interessante você pensar nisso. Quando se olha para Deus, por favor, pense no poder dele e na graça que está sobre nós. Amém? E vem o versículo, nós estamos no versículo 29 e tem o 30. Versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. E o que é interessante, eu só vou pegar, vou cortar, abreviar o tempo, vou pegar o final desse versículo, homens de pouca fé. Cristo, ele não está dizendo que os discípulos, que aqueles homens estavam ali, acompanhando ele, que eles não tinham fé. Eles tinham pouca fé. Então, a ansiedade, ela parte do princípio, a pessoa não é incrédula, mas não tem um coração completo em Deus. Você plenitude. É isso aí, não é pleno. Então, aí você volta lá no versículo 24, a mente dividida. Eu não sou completo, eu não sou inteiro. E vem o convite de Cristo para mim. Ei, já que está na minha presença, se lança. Se lança por inteiro. Então eu, cristão, amém, pastor Alex? Eu não posso caminhar com Cristo com pouca fé. A fé, que é interessante, é que eu não posso agora, de forma alguma, entrar em contradição com a Bíblia.
preste bem atenção, senão você pode. Mas, pastor, Jesus disse para mim, se eu tivesse uma pequena fé, era suficiente para transportar os montes, meio do mar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém? A pequena fé, ela pode trazer um resultado extraordinário. É pequena, mas é uma fé que não duvida. É uma fé que não se questiona. Mas o que está falando? A pequena fé aqui é uma fé oscilante. É uma fé dúbia. É isso que ele está falando aqui. Então eu, como cristão, eu sou convidado a, de fato, me entregar por completo a Deus. Amém, pastor Alex? Essa é a ideia. Amém. A questão da fé pro ansioso é desesperador. Porque pressupõe que aquele que diz ter fé, ou pouca fé, ou muita fé, vai levá-lo ao sentido de esperar. E você quer uma coisa difícil para o ansioso do que esperar? Porque ele vai passar o primeiro dia, ele não vai ver o resultado, ele vai passar o segundo dia, ele não vai ver. Então leva-o à precipitação de tomar atitudes erradas, decisões erradas. E ainda dentro desse âmbito aí de plenitude, é um bom momento da gente examinar o nosso coração. Porque se a gente perguntar para a pessoa que está nos ouvindo, que é tomada pela questão da ansiedade, da preocupação, e você acredita em Deus, ela vai dizer, eu acredito, mas você quer acreditar mais? Ela vai falar, eu quero acreditar mais. Então, eu me lembro do salmista Davi dizendo assim, ó, sonda-me, ó Deus, vê se Salmo número 139, vê se há em mim alguma coisa mal. O salmista Davi está dizendo, olha só, tem alguma coisa em mim que me impede de adorar direito, de ter uma fé mais plena? Então é um momento de examinar o coração. Porque as preocupações, ela acaba atrapalhando a questão da fé. Porque eu falo muito aqui, eu falo muito isso lá na nossa congregação também, e não desprezando quem toma tais medicamentos, aqui é só para a gente brincar um pouco e ilustrar, que Deus não toma Rivotril. Deus não tem transtorno de ansiedade, aquela coisa que a gente falou hoje, Deus, eu vou fazer porque é meu filho, eu estou desesperado aqui, eu não sei o que ele vai pensar de mim. Isso é coisa pertinente ao homem. Então é um momento de a gente examinar o coração e observar também as experiências passadas. Quantas coisas Deus já fez? Amém, verdade. E a preocupação foi em vão. Então, a gente precisa, quando Jesus, na verdade, eu fico imaginando essa questão de Jesus falando aos seus discípulos, não eram tão brando assim, homens de pequena fé. Se você for ver, em todos os textos que Jesus fala sobre a questão de pequena fé, ele está trazendo, olha, eu estou com vocês, eu sou o Messias, e vocês ainda estão dentro dessa pequena fé, vocês já poderiam estar no nível a mais. Então Jesus, ele vai ensinando, ele vai exortando, ele vai trazendo o homem para si. Então esse momento agora é o momento de nós examinarmos o nosso coração e vermos o que está impedindo de nós vivermos a plenitude da fé. É claro que tem homens que são dotados de fé. O cara está pegando fogo e tal. Eu queria ser muito assim. Eu tenho muitas dificuldades, até mesmo por causa da minha questão da ansiedade que a gente vai trabalhando. Mas existem coisas que é questão de lógica. É questão de lógica. Poxa, se Deus cuida do passarinho, cara, tu nunca viu um rouxinol, um bem-te-vi preocupado, não vou dormir. Não, ele está ali tranquilo. E a gente precisa olhar para tais situações e aprender. Descansar e liberar algumas coisas para que a fé seja acrescentada cada vez mais e para que a gente viva uma vida de fé em fé. Porque de fato a fé, ela vai me tirar a ansiedade, sem dúvida alguma. E aqui nós já estamos caminhando para o fim, no versículo 32, Cristo dá uma palavra dura aqui para eles. 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe da necessidade que vocês têm dessas coisas. Quando Cristo fala de todas essas coisas, os gentios procuram, quando Cristo conversa com os judeus, certo? E faz a comparação com os gentios, isso é muito forte para os judeus, porque os judeus não se associavam aos gentios e nem queriam se associar aos gentios. Os judeus tinham, de fato, um pensamento muito peculiar deles, que Deus era para eles, que a salvação era deles, que eles eram um povo especial, escolhido. E quem estava fora não era ninguém.
Então, Cristo está falando assim, isso os gentios pensam. Trazendo para a gente hoje aqui, nós como cristãos aqui, ele está dizendo, ei, ó, o ímpio se desespera. Verdade. O ímpio é ansioso. Porque o ímpio não confia em mim, o ímpio não tem esperança, o ímpio não tem a palavra, o ímpio não me conhece, mas vocês. Aí isso para a gente, o choque que deu nos judeus, é o choque que tem que dar para mim. É Cristo falando para mim, você, Alexandre, você que é um pastor, você que é um servo de Deus, você que está na casa, você que vai na escola dominical, você que louva, você que canta, você não está dormindo, ou você não está confiando em mim, você não está crendo em mim. Calma aí, Alexandre, que isso? Isso pra gente, como cristão, às vezes é um tapa na cara, né? Você vê um cristão que é para ter uma intimidade com o seu Senhor, já está cultuando a Deus, na casa de Deus há 10 anos, 15 anos, já é para ter, como você falou, Alex, experiência com Deus, uma maturidade com Deus, já não é neófito, já não é uma planta nova, já é uma árvore com frondosa, já precisa dar fruto. E está recorrendo a uma situação de não ter fé ou pouca fé. Isso é inaceitável. Então, eu como cristão, nós como cristãos, a gente de fato, né, Alex, a gente precisa mostrar que somos cristãos, né? Que temos o Senhor, não é isso? Funciona mais ou menos assim, mais ou menos a pessoa que está na fé, o cristão, e a gente não vai denominar nada. O cristão, às vezes, quando ele se depara com uma pessoa que não está na fé, não está em Cristo, e essa pessoa está passando por um momento de enfermidade, às vezes até como jargão, fala assim, não, vai dar tudo certo, Deus vai te curar, Deus, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que pode, e é verdade, Deus pode tudo. Aí, muda o processo. Essa pessoa que falou é a pessoa que vive o processo agora, que é o momento dela externar a sua fé. E eu já vi algumas situações que as pessoas, elas falam assim, agora, só Deus. Mas fala o só Deus sem esperança nenhuma. Quando, na verdade, quando chega no patamar de Deus, que era para a pessoa não, agora é com Deus, porque se ele não fizer, ninguém mais faz. Ou seja, é aquela questão a gente às vezes fala do ímpio, aqui no contexto, você já falou do contexto, está falando do gentio, o judeu odiava ser comparado com os gentios, e a gente fala assim, poxa, a gente quer trazer para a nossa congregação, a gente quer trazer para a fé, e essas pessoas estão esperando na gente atos de fé. E às vezes, em momentos assim, a gente desaba. É claro que nós somos seres humanos. Não quer dizer que não vai doer. Mas a fé, ela em si, ela é inabalável. Então, quando chega no contexto de Deus, é o momento onde nós devemos acreditar. Porque verdade, nós seguimos um ser que pode tudo. Pode tudo. Deus pode tudo. E nesse mesmo versículo aqui, Cristo, ele vai falar, mas... Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial, Pai. Ele poderia usar, de certo, vosso Deus, sabe? Mas ele usa a palavra Pai. Essa ideia de Cristo, realmente, ele quer trazer a mente dos seus discípulos de Deus como Pai. E não existe nenhuma outra religião, não existe nenhuma outra crença. Os pagãos tinham seus deuses. Cristo diz que os seus filhos têm um Pai. Então, agora, com a minha vida que eu tenho hoje aqui no meu cotidiano, o meu trabalho, o meu colégio, a minha família, ele pede, ei, por favor, olhe agora para tudo isso e saiba que você tem um Pai que toma conta de você. Ele quer de fato trazer a ideia de intimidade. Existe um Deus sobre você, mas esse Deus se colocou na posição de Pai. E calma aí volto a falar o que o Alex disse. Se você é pai ou você é mãe, você tem seu filho, eu te faço um convite agora. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Como você trata o seu filho? Como você trata o seu filho que você ama? Você nega alguma coisa a ele? Você deseja o pior? Você deseja abandoná-lo? Você deseja colocá-lo à própria sorte? Não. Pelo contrário, você morre pelo seu filho. Eu morro pelos meus filhos. Isso eu não tenho dúvida alguma.
e não pensaria de forma alguma. Cristo quer trazer essa alusão a eles. Ei, vocês têm um Deus, mas ele se colocou na posição de pai. Uau! E de coração, eu descanso mesmo. Eu tenho um Deus no céu que criou todas as coisas, e ele é o meu pai, e me colocou como filho. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E isso não é da vontade da carne nem do sangue, mas da vontade do próprio Deus. Ele escolheu, eu quero ser o seu pai. Uau! E eu aceitei ser o filho. Então, como eu posso falar, papai tem que tomar conta de mim e não vai decepcionar. O pastorzão falou sobre a questão de paterna, né? E eu tenho propriedade no assunto, porque lá em casa são muitos. Homem de fé. Mas Deus nos chama de homens maus. E mesmo sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Então, a paternidade de Deus é outro patamar, entendeu? É outro nível. Então, se nós que somos seres limitados, prejudicados pelo pecado original de Adão, imagine Deus que é perfeito. O texto, ainda dentro dessa pregação, Jesus fala sobre isso no Mateus 7:11, eu vou ler aqui. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Queridos, Deus é o nosso Pai. E Ele nos incita a pedir, mas não com ansiedade. Paulo já fala sobre isso lá em Filipenses capítulo 4, se eu não estou enganado, que nós devemos fazer conhecidas as nossas petições e súplicas diante do Pai, para nos livrarmos de todo esse mal chamado ansiedade. Ele é o nosso Pai, ponto. Amém, amém. E para terminar aqui agora, aí vem o conselho final, o checkmate de Cristo para os seus discípulos. Mães, tudo que eu falei com vocês, abra mão disso. Tudo que eu falei com vocês, da ansiedade, por favor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A gente podia falar só nesse versículo todo o estudo aqui, mas nós estamos chegando no final. A ideia de Cristo, busque primeiro a Deus. Voltando lá para o versículo de número 24, foi lá para o versículo 24, ele fala sobre dois senhores, né? Olha só como se fecha a ideia de que eu não posso estar dividido e a ansiedade, as preocupações vão me dividir. Mas ele diz, coloque em primeiro lugar Deus. Ele não pede que nós venhamos ser libertinos, ele sabe de tudo que nós precisamos, mas ele diz, coloque em primeiro lugar Deus. E toda essa busca, pastor Alex, tudo que a nossa geração tem vivido, faz com que Deus seja o segundo plano. Então hoje tem pessoas, vamos louvar a Deus, não tem tempo não, eu tenho que trabalhar. Vamos para a escola dominical? Não, eu trabalhei até tarde no sábado, eu estou cansado, por isso que eu não vim à escola dominical. Ah, mas eu vou à noite. Tem pessoas hoje que na casa de Deus só vem o domingo à noite. Só vem domingo à noite. E domingo à noite, quando vem, tá dormindo. Isso aí para mim, como aí? Só vem domingo à noite. Quando eu estou pregando, eu estou vendo. Eu sou pastor, estou vendo aqui, amém? Estou falando com você não, tá bom, meu irmão? Estou falando com você não. Mas, e dorme. Mas calma aí, e Cristo está reprovando isso. A minha prioridade é muito melhor estar atento à casa de Deus e dormir no trabalho. Não quero que você durma no trabalho não, amém, meu irmão? Tá bom? Não quero, mas seria muito melhor eu estar atento a que Deus quer, a justiça de Deus, e ter que dar um cochilo no trabalho, do que estar tão atento ao trabalho e simplesmente ignorar o que é melhor para mim. É verdade. Não se tem tempo mais de ler a Bíblia, não se tem tempo mais de orar, não estuda-se a Bíblia, enfim, Deus não está nem mais em segundo, nem em terceiro, nem em quarto plano, está bem lá atrás. E esse é o pecado, isso é errado. Ele está dizendo, se eu busco o primeiro reino, esse é o segredo. Todas essas coisas, tudo que ele falou, vai ser acrescentado. Naturalmente as portas vão se abrindo e nós vamos ver em nós a manifestação do poder de Deus, da graça dele, do amor dele. Mas se eu quiser ir
pela minha própria força, ignorar esse ensinamento, Deus vai me respeitar. Mas para eu que sou um cristão, você que é um cristão, não é esse o princípio. Descanse em Deus e busque primeiro o reino dele. Amém, Alex? Amém. Quer lugar melhor para falar de Deus em primeiro lugar do que na D1? Estamos aqui na D1, Deus em primeiro lugar. Querido, se Deus for a sua justiça, se a justiça for o primeiro lugar na sua vida, se o reino for o primeiro lugar na sua vida, a gente precisa entender esse versículo. Ele não está falando para você relaxar, desculpa o termo, ser um vagabundo, não, porque ele está falando, ele dá o sentido de acrescentar. Então, se ele está acrescentando, já existe alguma coisa. Aí a gente entra lá no contexto de trabalho. Que você tem que trabalhar, você tem que fazer. O que Jesus está querendo ensinar aqui é que você faz a sua parte, descansa que Deus vai fazer a dele. Então, busca em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, vai fazendo a sua parte, descansa, vai acrescentando, vai fazendo o que você pode, que Deus acrescenta. Ele está dizendo para você, não fica preocupado não, filho. E acrescenta mesmo. E ele acrescenta mesmo, nós somos provas disso. Que ele cuida da gente. De verdade. Eu tenho tanta experiência que não vou contar agora, mas tem provas de quanto Deus cuida de mim, da minha casa, da minha família. E nós vamos nos alongar muito, mas eu queria agora orar com você. Nós estamos vivendo, volto a falar, e talvez não seja redundância, mas necessária, vivendo um período difícil, uma tempestade, mas ela vai passar. Mas nessa tempestade, eu preciso guardar a minha fé em Deus. Eu quero passar pelas dificuldades e manter a minha fé. Eu quero passar pelas tempestades, não quero ficar nela, não quero morrer nela. Eu quero entender que Deus tem me guardado. Eu quero lançar sobre Ele toda a minha ansiedade. E eu queria orar. Você ouviu esse nosso bate-papo, conversamos. Obrigado por você estar aí. Mas agora é importante que eu venha orar e entregar essa mensagem. Deus, por favor, faça valer essa mensagem no meu coração. Faça valer a tua palavra no meu coração. Me deixa, tira os impedimentos, tira as correntes, qualquer coisa que possa impedir o teu agir, a tua palavra na minha mente, eu não aceito. Então eu queria que você orasse comigo. Se você puder agora aquietar o teu coraçãozinho, colocar a mão no seu coração. Pensa agora um pouco em Deus, em nome de Jesus. Comece a falar com Deus. O pastor Alex vai estar orando. Comece a falar com Deus. Comece a ministrar a Deus, de repente, a tua ansiedade. Fala com Deus aí agora. O que está predominando na sua mente, no seu coração. Converse com Deus os seus problemas. Se for emprego, se for emocional, fale. Ele quer ouvir você agora. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe quem você é. Mas você precisa falar com Ele. Diga para Deus, Senhor, com base na tua palavra, eu quero descansar em Ti. Amém? Pai, mais uma vez nós louvamos a Ti, Senhor. Amém, Senhor. Pai, que tempo bom, Senhor. Obrigado, bom estarmos aqui juntos. Verdade, Deus. Com aqueles que nos assistem, ó Pai. Amém, Deus. Ó Deus, e um assunto tão pertinente, ó Pai. Verdade, embora Senhor. Fiquemos aqui, Senhor, muito no básico, ó Deus amado, sabemos que esse assunto ele é mais profundo do que imaginamos, mas eu creio, Senhor, na ação do Teu Espírito, Senhor, dentro de uma simplicidade. Verdade, porque Deus. o nosso Cristo, Ele foi uma pessoa profunda, mas ao mesmo tempo Ele foi simples em Suas palavras. Amém, Deus. Ó Deus amado, eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está preocuppada. Amém, abençoa, ela está Pai. preocupada, Senhor, porque ela não Em nome de sabe Jesus, Deus. como será o dia de amanhã. Ela olha para a sua despensa, ela olha, Senhor, para as suas contas. Senhor, isso tem gerado preocupação, Senhor, no coração dela. Espírito Santo. Ó Pai, mas ela é tua filha. Traz a tua Ó Deus calmaria, amado, e nós Espírito não Santo. precisamos te lembrar que o Senhor é Pai, porque o Senhor já sabe Traz o teu exercer amor, esse Espírito papel, Senhor, perfeitamente. Amém, Porque Senhor. diz a tua palavra, ó Deus, que pode, Senhor, uma mãe esquecer-se do filho que ainda, Senhor, mama, mas o Senhor não esquece, ó Deus, Santo é teu nome, do Deus. seu povo, e o Senhor tem nas suas mãos gravado, ó Pai, o Verdade, nosso Pai. nome, ó Deus. Ó Deus amado, e eu sei que a provisão, Senhor, ela já está, Senhor, aí, ela já chegou no momento, Senhor, oportuno. Ó Deus Verdade, amado, Deus. como
Eu estava ouvindo, ó Deus, aquele testemunho, Senhor, daquele pastor hoje à noite, Senhor, hoje à tarde, Senhor, na ministração que eu estava assistindo, quando aquela mulher achou que não teria mais, Senhor, o sustento. Os irmãos ali da igreja, ó Pai, se reuniram, Senhor, para ajudar aquela mulher e entendendo, ó Deus, que é do alto, é do Senhor que vem a provisão, ó Deus, quando nos falta recursos, ó Deus. Ó Pai, nós depositamos em Ti a nossa fé, nós depositamos em Ti a nossa confiança. Verdade, Deus. Ó Deus amado, o Senhor tem cuidado de nós, nós lançamos, em Ti, Pai. como diz o apóstolo Pedro, ó Pai, na sua palavra, nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque temos certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Amém, ó Deus. Pai amado, não nos falta, Senhor, a Tua graça, o Teu amor. Podemos não ter tudo o que queremos, ó Pai, neste momento, mas, ó Pai, aquilo que é necessário, o Senhor Pai. tem provido, ó Pai, ao Verdade, Teu povo, Deus. o Senhor, a este que está ouvindo. Ó Deus amado, a minha oração, Senhor, de fé nesse momento, é que esta pessoa, Deus, seja acalmada agora pelo Teu Espírito, que ela sinta Verdade, uma Deus. paz, ó Deus, por intermédio desta oração, porque foi assim que o apóstolo Paulo nos Pai. ensinou, ó Deus, que nós devemos lançar sobre o Senhor, ó Pai, não andarmos ansiosos, mas falarmos a Ti, Senhor, sobre aquilo que nos preocupa. Amém, e Deus. Ele completa dizendo que uma paz, Verdade, Senhor, que Deus. excede todo entendimento, ó Pai, vai invadir, Guardar o Senhor, a nosso nossa coração, alma. Pai. Então que esta paz, ó Deus, Verdade, seja, Deus. Senhor, ó Pai, Senhor, chegue a esta casa, Verdade, chegue, Deus. Senhor, a esta família, chegue Em a nome de esta Jesus, vida, Pai. por intermédio do Espírito, Senhor. Amém, Mova e traga tranquilidade, que esta pessoa, nesta noite, venha deitar e falar que dormiu o sono do justo, porque o Amém, Senhor Deus. tem cuidado dela. Ó Verdade, Pai, Deus. muito obrigado. Obrigado, Ó Deus, Pai. esta é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Deus. Amém. Guarde essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você, por favor, você que está inscrito no nosso canal do YouTube, nós estamos agora sempre online, pelo menos esse mês, enfim, eu não sei. Divulga esse canal, Ministério D1. Você também se inscreva nesse canal e toque o sininho. Toda vez que nós começarmos nosso culto ao vivo, já vai dar um chamado para você. Divulgue esse canal para que mais vidas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém?